Muito obrigado pelo convite. Todos podem me ouvir lá no fundo também? Está dando para ouvir bem? Ok. Talvez um pouco menos de luz. Isso. Obrigado. Pois é. O que é um balão Mickey Mouse está fotografado aqui. Provavelmente veio da Disneylândia. O que ele tem é que é um balão duplo. Existe um balão com a cara do Mickey Mouse aí dentro e por fora um outro balão transparente, como vocês estão vendo. E aqui é uma representação esquemática de uma célula viva. Então, este é o ano em que o laser está completando 50 anos e, acreditem ou não, eu sou até mais velho do que o laser e suficientemente velho para ter assistido a uma conferência histórica com a qual eu vou começar e que dá justificativa do meu título. Este é um dos inventores do laser, depois ganhou o prêmio Nobel, mas não pela invenção do laser. E bastante pouco tempo depois da invenção do laser, eu assisti a uma conferência dele, Arthur Schawlow. E essa conferência, que era famosa, ele fazia uma demonstração com um antepassado do apontador laser. Era um laser montado aqui, ele de propósito colocou num formato que era uma espécie de raio da morte ou algo assim, e tinha esse balão Mickey Mouse, e a demonstração consistia em mostrar que ele podia, com o feixe da luz laser, estourar o Mickey Mouse sem estourar o balão de fora. E vocês verão que isso tem uma conexão bastante direta com o que foi feito bem mais tarde com células vivas, vocês verão mais adiante. Mas nessa palestra, a pergunta do auditório era: para que serve isso? Quais são as aplicações possíveis? E ele pensou um tempo e disse: bom, pode servir para apagar erros de datilografia. E eu descobri que realmente alguém chegou a tirar uma patente do Laser Eraser, um laser que substituía a borracha nos erros de datilografia. Ele não era um bom profeta, porque de fato poucas invenções afetaram mais profundamente a ciência e a tecnologia do que o laser. Nos dois campos, acho que existe, a gente pode falar da era AL e DL, antes do laser e depois do laser. E acho que vocês vão ver algumas amostras aqui. Mas vamos tentar entender como funciona o laser, e para isso o ponto de partida é um trabalho extraordinariamente bonito de Einstein, de 1917, que, entre muitas outras coisas, foi onde ele introduziu o conceito de emissão induzida da luz. Então, isso por contraposição ao processo de emissão espontânea. E aqui está representado cada um desses processos. O que está aqui com essa auréolazinha verde em volta é para representar um átomo excitado, um átomo que está com uma energia acima do estado fundamental, e ele decai para, por exemplo, o estado fundamental, emitindo luz, emitindo um fóton. Esse processo ocorre espontaneamente, num instante imprevisível,
só se pode dar uma probabilidade de emissão por unidade de tempo, e o fóton emitido pode ir para qualquer direção do espaço, também a direção é ao acaso. Em contraste com isso, aqui está o processo que Einstein introduziu, o conceito, emissão induzida. Aqui vem o fóton e encontra o átomo excitado, e em lugar de apenas sair um fóton, saem dois, essencialmente idênticos em termos de frequência de oscilação da luz e direção de propagação. Então, notem que aqui a direção é bem definida, esse processo é praticamente instantâneo também, então é bastante diferente da emissão espontânea. Então, esse é um dos ingredientes essenciais para explicar como funciona um laser. Um outro ingrediente muito importante é o que se chama a inversão de população. Se nós temos um átomo, um sistema de átomos, normalmente a uma dada temperatura, o que se espera é que a imensa maioria, quase totalidade dos átomos vão estar no estado fundamental. Então, a população de átomos está concentrada nesse estado mais embaixo, está aqui chamado nível 1. E a ideia é inverter essa população e colocar um grande número de átomos excitados num outro nível, que vai ser de onde vai partir a radiação do laser, que é esse nível 2. E um dos processos para isso, esse processo se chama bombeamento, aqui é bombeamento óptico, é representado aqui para um átomo em que 3 níveis são importantes, nível 1, 2 e 3, o 3 está acima do 2, e a ideia é que se excita com a luz o átomo para o nível 3, que ele possa decair rapidamente para o nível 2, e que o nível 2 decaia muito lentamente, tem que ser o que se chama em geral um estado metaestável, de tal maneira que muitos átomos vão estar acumulados nesse nível e vão emitir essa radiação de laser. E para isso é muito importante ajustar as diferenças de energia, ou melhor, ajustar a radiação de tal maneira que ela seja ressonante com uma transição dessas, o que aumenta muito a probabilidade de ocupação desse nível. Então a ressonância é muito importante. Se a gente faz isso para uma população de átomos, e eu coloquei aqui como se estivesse no espaço livre, a gente ainda não consegue ter um laser, porque notem que aqui tem muitos daqueles átomos com auréolazinha que vão estar excitados pela inversão de população, mas a gente vai ter perdas por radiação, inclusive emissão espontânea, mas também pela propagação aqui dentro dessa coleção de átomos, em que os fótons saem em direções que saem lateralmente, por exemplo, então a gente não consegue ter uma concentração de luz necessária para o laser. Então é muito importante aqui colocar esses espelhos, que são espelhos semi-transparentes, são desses espelhos que permitem a pessoa com óculos escuros ficar observando as moças na praia sem que elas percebam que a pessoa está olhando, porque você só vê de fora como se fosse um espelho, mas eles têm transparência. Então, eles permitem a passagem de luz, mas uma fração relativamente pequena, e aí o que acontece é que a luz que está
se propagando na direção de reflexão múltipla entre os espelhos é favorecida. As outras componentes que se chamam modos laterais se perdem, mas essa aqui vai começar a aumentar a intensidade por um processo de avalanche, porque quando o fóton produz a emissão induzida, ele produz 2 fótons e cada um deles continua em ressonância para produzir outros. Então, uma cascata é um processo de avalanche e, pelo fato de que os fótons têm a mesma frequência, a radiação vai ser praticamente monocromática, de uma única cor de luz, e praticamente unidirecional, porque só nessa direção é que esse processo é favorecido. Então, eu vou mostrar vou mostrar uma simulação desse processo em que vocês verão como se precisa ajustar os diferentes parâmetros para que isto ocorra. Eu estou tentando voltar, mas com alguma dificuldade. Espera aí. Estou conseguindo. Aqui está ele. Ok. Então, aqui está a simulação. E vocês começam vendo a luz que vai produzir o bombeamento. E notem que, bom, aqui ela está, eu posso ajustar a cor aqui nessa janelinha. Nesse momento está com luz vermelha. E o átomo, estão vendo, quando ele adquire essa auréolazinha, é porque ele ficou excitado. Então, ele pode emitir, aqui vocês veem um par de fótons pelo processo de emissão induzida. Muito bem. Vamos agora colocar muitos átomos. Aqui a luz está num outro comprimento de onda, que eu também posso ajustar. E notem que eu tenho o bombeamento óptico, eu estou excitando para o nível aqui de cima e daqui ele cai para este outro nível. E notem que muitos átomos estão sendo excitados para este nível, porque a radiação aqui está bastante próxima da ressonância. Eu posso ainda aumentar isso subindo um pouquinho, se eu conseguir esse nível, ou baixando o outro. E a vida média aqui, essa radiação cai muito rapidamente e essa aqui muito lentamente. Então notem que está aumentando muito o número de estados de átomos excitados. Mas os lasers, os fótons estão escapando lateralmente. Então o que está faltando é colocar os espelhos. Isso é que vai fazer toda a diferença. Eu posso ajustar a refletividade, vamos botar algo como 70%, e notem, aqui está começando a entrar na região em que ele está produzindo radiação laser, que eu vou mostrar visualmente como um campo de ondas. Então vocês estão vendo que a luz é extremamente intensa aqui dentro, tanto assim que mesmo com essa refletividade de 70% ainda sai uma fração apreciável, e essa é a luz laser que a gente acabou produzindo. Então, todos aqueles parâmetros são importantes e vocês veem de que maneira é preciso ajustá-los. Muito bem. Vamos voltar à palestra. Então, isso aqui já vimos, essa simulação. Aqui tem o endereço da NET, onde está, vocês podem encontrar essa simulação. E vemos agora os criadores do laser. Um antecessor do laser é o Maser. Laser são as iniciais de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, que descreve o processo que eu mostrei agora.
Mas mesmo antes de ser feito com a luz, foi criado o Maser, em que substitui o L pelo M de micro-onda. Então ele fazia isso na região de micro-ondas, e Townes e Shollo nos Estados Unidos foram nesse país os inventores dessa ideia. Dois russos, Bazov e Prokhorov, fizeram simultaneamente o mesmo na União Soviética, e Bazov, Townes e Prokhorov ganharam o Nobel de 64 por esses trabalhos. E o bombeamento, a ideia do bombeamento óptico e a realização foi o Nobel de 66, na França, Alfred Kastler. Shollo, que eu mostrei antes, ganhou o Nobel em 81, mas pela aplicação do laser em espectroscopia. E quem realmente construiu o primeiro laser, e isso foi em 1960, portanto exatamente há 50 anos, foi Theodore Maiman, na Bell Labs, e ele fez isso com um cristal de rubi, que era excitado por bombeamento óptico, com um sistema que está visto aqui, um tubo de descarga enrolado em torno de um cilindro de rubi. E muitas das aplicações de que eu vou falar se devem a Arthur Ashkin, de quem eu vou falar bastante mais adiante. Então, eu quero contrastar agora a luz térmica, que é praticamente todo tipo de luz que não é luz laser, com a luz laser. E é da Bíblia, acho que do Eclesiastes, a frase: não há nada de novo sob o sol. Bom, isso está longe de ser verdade, particularmente neste caso, porque a luz laser foi algo de novo sob o sol. Ao ser criada, não havia nada no universo inteiro que a gente saiba que fosse comparável à luz laser. Todas as outras fontes de luz, luz natural ou artificial, como as lâmpadas que a gente usa, incandescentes, que já estão menos na moda, as lâmpadas que a gente tem aqui de luz neon, etc., produzem o que se chama de luz térmica, porque a fonte é aquecida a uma certa temperatura e o que acontece é que a luz que ela emite é luz não policromática, tem grande número de comprimentos de onda diferentes. No caso da luz solar, essencialmente um contínuo, é emitida, nesse caso da lâmpada, em todas as direções. E, bom, eu não sei se dá para colocar um microfone aqui, tenho a impressão que o meu não vai funcionar, ou vai, porque eu coloquei aqui uma fonte para o análogo acústico da luz térmica, é o que se chama de ruído branco. Então, se eu conseguir fazer funcionar, colocando um microfone aqui perto do meu computador, vamos ver se isso funciona. Isso é ruído branco, é o análogo acústico da luz laser. E agora, perdão, vamos voltar aqui. O equivalente da luz laser, que vai demorar algum tempo para aparecer, suponho, é uma nota musical. Eu não consegui baixar uma nota, mas é quase que uma escala. Vamos ver se aparece. Mas vocês veem aqui a representação, é algo completamente diferente, porque oscila numa única frequência praticamente, é monocromática. Já pode colocar. Aí começa num som bem grave e vai subindo. Cada um desses sons, obrigado, Pisa, é uma nota musical que é o equivalente acústico da luz do laser. Então é completamente diferente do ruído branco. Ok. E essa radiação do laser, então, ela tem o que se chama de coerência temporal, que é essa oscilação praticamente perfeita e regular, que é então luz chamada quase monocromática, o que favorece fenômenos de interferência
dos quais a gente vai ver mais adiante exemplos. E ela tem coerência espacial também, que é essa direcionalidade que se propaga essencialmente numa única direção e, portanto, pode se propagar a longa distância, pode ser focalizada por uma lente num foco quase que perfeito. E, do ponto de vista dos fótons, os fótons na luz laser estão essencialmente todos no mesmo estado quântico, é o que se chama uma condensação dos fótons. E isso é possível, porque os fótons, do ponto de vista quântico, chamam-se bósons, eles podem ocupar o mesmo estado. Então, vocês veem que a luz laser é muito, muito diferente da luz térmica das fontes que existiam anteriormente. E agora vamos começar a ver aplicações disso. Então, a aplicação da direcionalidade, aqui está um exemplo retrorefletor lunar da missão Apollo. Os astronautas da missão Apollo colocaram na Lua um bloco de retrorefletores, isso é mostrado aqui como eles são, que permitem refletir luz de várias direções na direção de onde a luz está vindo. Aqui está o bloco que eles colocaram, e aqui está sobre a superfície da Lua, e uma estação transmissora na Terra emite um feixe de laser em direção à Lua. Depois de percorrer uma distância que é perto de 400 mil quilômetros, esse feixe de luz, quando chega lá, o diâmetro dele é apenas de 6,5 quilômetros. Então, a direcionalidade é fantasticamente precisa. E aí permite medir, pelo tempo de voo de ida e volta, a distância instantânea entre a Terra e a Lua, que é a distância entre essa estação e o retrorefletor, com uma precisão de alguns milímetros, numa distância de perto de 400 mil quilômetros. Então é tão preciso que permite fazer testes da teoria da relatividade geral. Muito bem. Agora uma aplicação da coerência temporal, a outra foi coerência espacial. Como eu falei, isso é muito propício para interferometria, e esse é um dos exemplos mais espetaculares, que é o interferômetro LIGO, ou LIGO, isso são iniciais de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que é um observatório montado para detectar ondas gravitacionais. E como a interação dessas ondas com a matéria é extremamente fraca, isso necessitou de um arranjo em que, como a ideia do interferômetro de Michelson, vocês provavelmente conhecem até da escola secundária, divisor de feixe que coloca dois feixes em direções perpendiculares, são refletidos pelos espelhos e depois interferem com uma certa diferença de caminho. Então a ideia é que a gente quer detectar vibrações desses espelhos que as ondas gravitacionais produzem. Mas essas vibrações são tão pequenas que é preciso ter uma sensitividade. Notem que os braços do interferômetro aqui medem 4 quilômetros e a gente quer detectar uma vibração do espelho de 10 a menos 18 de metro, o que é 1/1000 do diâmetro de um próton. De novo, isso só é possível devido a essa coerência espacial, temporal da luz laser. Muito bem. Agora vamos ver outras aplicações espetaculares também da luz laser, notando o fato de que a luz transporta energia. Então, pelo menos lá na praia de Copacabana, no Rio, basta um minutozinho de exposição à luz solar que a gente sente na pele que ela transporta energia. E diz a lenda que Arquimedes usou isso que a gente brinca quando criança de
usar um espelhinho para queimar um papel com a luz solar, ele em grande escala teria usado a luz solar refletida para incendiar a esquadra romana. Muito bem. Isso é a ideia básica de aquecimento por laser, que usa a possibilidade de focalizar o laser num foco extremamente pequeno, dimensões comparáveis ao comprimento de onda da luz, e com isso essa energia se concentrar e atingir uma temperatura bastante elevada. Então, se eu conseguir encontrar onde está o meu cursor, cá está ele. Aqui está uma das coisas que mais popularizaram o laser. Aqui vocês estão vendo aquele sistema de bombeamento óptico funcionando, e um personagem bem conhecido que está não muito satisfeito com aquilo que o laser é capaz de fazer com uma chapa de metal. E isso, na prática, é muito utilizado pela indústria automobilística, que usa robôs e lasers para cortar chapas de aço para fabricar automóveis. Aqui está uma série de outras aplicações do laser que todos conhecem da vida cotidiana. O que eu estou usando no momento, que é um apontador laser, um gravador laser e reprodutor de discos laser. Aqui é um leitor de código de barra no supermercado, uma impressora laser, o sistema de laser de iluminar shows em boates, por exemplo. Aqui é um dentista que está usando o coitado do paciente para perfurar um dente. Aqui é uma operação que se tornou muito comum, por exemplo, em catarata, usando o laser. Isso aqui é uma aplicação importante para cura de câncer de pele, por exemplo, que é chamada terapia fotodinâmica, e que foi montado um sistema desse tipo em São Carlos, no Instituto de Física da USP em São Carlos, e em colaboração com hospitais, isso tem sido aplicado na prática. Agora, uma aplicação não realizada ainda, mas vem sendo perseguida, que é obter fusão termonuclear usando o laser. Então, nesse laboratório de Livermore, que se chama National Ignition Facility, são usados 192 feixes de laser, todos eles convergindo para implodir uma cápsula que contém deutério e trítio, que vai produzir a reação termonuclear, e essa cápsula contém essa bolinha com o deutério e o trítio, e os lasers focalizados aqui vão atingir uma temperatura na cápsula da ordem de 3,3 milhões de graus Celsius, e com isso produzir uma implosão da cápsula, e se espera que isso acabe levando à fusão termonuclear. E há experimentos que até o final do ano vão testar a possibilidade de atingir ignição por esse caminho. Bem, vamos ver agora que a gente pode fazer o oposto, a gente pode resfriar usando o laser em lugar de aquecer. Eu disse que a luz transporta energia, mas ela também exerce forças. Então, em particular, ela é capaz de exercer uma pressão, chamada pressão da radiação. E a primeira pessoa que propôs essa ideia foi Kepler, em 1619. Era conhecido que quando um cometa passa na vizinhança aqui do sistema solar, a cauda do cometa aponta na direção oposta à dos raios solares. Aqui vocês veem várias fases em que sempre está apontando na direção oposta. E Kepler conjecturou corretamente que isso é devido à pressão da radiação solar
sobre as partículas, que são essencialmente pequenas partículas de gelo que constituem a cauda do cometa. Isso, então, pode ser explicado em termos da teoria corpuscular da luz, em termos de fótons, se quiserem. A explicação também é muito antiga, essas figuras são tiradas de um tratado de Descartes de 1637, em que uma pessoa que, jogando tênis, essencialmente, a bola de tênis, ao atingir uma superfície dura, se reflete. Ou uma superfície mole, ela pode penetrar, mas se desviar da sua trajetória. Nos dois casos, o desvio da trajetória significa que há uma variação de momento dessas partículas. E, portanto, uma força que a interface exerce sobre elas. Então, pela lei da ação e reação, elas exercem uma força sobre a interface, que é a pressão de radiação. Com isso, por exemplo, uma demonstração de um efeito análogo, um jato de ar pode fazer levitar uma bolinha de ping-pong. E aqui a gente vê como isso acontece, um jato de areia, tem uma bola que está se movendo em sentido da esquerda para a direita, eu lanço grãos de areia em sentido oposto, e com isso, pelo efeito de reflexão e transmissão de momento, eu consigo frear essa bola maior. Então, da mesma maneira, feixes de laser conseguem frear átomos num gás e, como a energia cinética média corresponde à temperatura, isso significa resfriar. Aí vocês perguntarão, mas ao mesmo tempo não podem aquecer? Sim, podem, mas é preciso usar, e pode-se usar truques, usando o efeito Doppler, para selecionar átomos somente para resfriá-los. Então, com isso, foi possível, de novo, obter algo que não existia sob o Sol, que é um novo estado da matéria, chamado um condensado de Bose. Combinando o resfriamento por laser e um outro bem conhecido por evaporação, por isso que quando a gente transpira, resfria a pele, a evaporação faz isso. Com isso, combinando, foi possível atingir temperaturas de milionésimos de grau Kelvin. Atualmente, isso já baixou para alguns bilionésimos, e motivou o Prêmio Nobel de 1997, dado a 3 amigos do Brasil, meu ex-aluno de Rochester, Stephen Chu, o professor Claude Cohen-Tanudi, tem vindo frequentemente ao Brasil, Bill Phillips, que também tem colaborado com grupos daqui, e atingindo temperaturas tão baixas, novamente uma predição de Einstein, de 1925, pode ocorrer o análogo de condensação de fótons, nesse caso, condensação de átomos num estado de mais baixa energia, e isso cria o chamado condensado de Bose, que foi observado pela primeira vez em 1995 e deu o Prêmio Nobel de 2001 a estes 3 físicos, Eric Cornell, Wolfgang Ketterle e Carl Wyman. Também tem bastante interação com físicos no Brasil. Aqui é uma simulação do que aconteceu nessa condensação. À medida que a temperatura está baixando, os átomos vão se concentrando num estado de mais baixa energia, aqui se forma o condensado. E vocês notem que com isso foi o laser que permitiu atingir na Terra tanto a temperatura mais quente até hoje, como a mais fria também. Os dois extremos, graças ao laser. Bem, a gente pode perguntar se a força da luz, além de ser uma força repulsora, que exerce uma pressão, não poderia ser também uma força atratora, como se fosse uma pinça para pegar um objeto. Bom, essa é uma ideia antiga para quem é fã desse seriado na TV, Jornada nas Estrelas. Aqui se usa o feixe atrator, né, para capturar uma nave espacial inimiga. Isso é exatamente o que é feito nessa
nesse instrumento chamado pinça ótica. Só que em vez de ser na escala de uma espaçonave, isso é feito na escala celular, na escala microscópica, e isso significa que tem que ser uma força diferente da pressão de radiação. A pressão de radiação empurra, mas o que a gente quer é puxar. Então a força que se usa para isso é o que se chama uma força de gradiente, e isso é um dos experimentos mais antigos conhecidos já da Grécia Antiga, que é possível, atritando um objeto, eletrizá-lo e com isso atrair pequenas partículas neutras, coisa que eu demonstrava na época que isso era possível, passando um pente no cabelo, e qualquer um de vocês que não chegou na minha idade pode fazer. E isso se deve aqui. Por que isso acontece? Porque as pontas do pente têm um campo elétrico muito intenso na vizinhança, que se chama poder das pontas, e é a base do para-raios também. Então, essa inhomogeneidade muito forte do campo, que produz um gradiente muito intenso, faz o seguinte: se aqui está uma dessas pontas carregada, por exemplo, positivamente, e aqui está o fragmentozinho de papel, ele polariza, embora aqui sejam partículas neutras, que são átomos ou moléculas, ele atrai carga negativa e repele a positiva. Mas como as negativas são atraídas mais fortemente do que as positivas são repelidas, devido ao gradiente, porque estão mais perto, isso acaba puxando um pedacinho de papel para o pente. Isso é eletricidade estática, mas a luz não é, obviamente, um fenômeno estático. O campo eletromagnético oscila 10 a 15 vezes por segundo. E aí? Não afeta esse processo. Por quê? Porque quando o campo se inverte, o dipolo induzido também se inverte e isso continua funcionando. Então, essa é a explicação para partículas pequenas e uma das bases da ideia do instrumento chamado pinça ótica. Uma pinça ótica é uma armadilha ótica feita para capturar partículas neutras, não carregadas. Mas o tamanho tem que ser extremamente pequeno, não é um fragmentozinho de papel, não. É da ordem de milésimo de milímetro, ou seja, micron. E o típico objeto que se captura são microesferas transparentes de vidro, ou sílica ou plástico. Então, se as partículas são muito pequenas, o tamanho que eu vou chamar de A é muito pequeno comparado com o comprimento de onda lambda da luz, elas vão se comportar como dipolos e isso já está explicado. Bom, como a pressão de radiação empurra e a força de gradiente puxa, existe um cabo de força entre as duas e é preciso que o gradiente vença esse cabo de força. E por isso o feixe de luz tem que ser fortemente focalizado. De novo, isso é possível para o laser. Por isso é que se usa um laser numa pinça ótica, porque ele cria um gradiente muito intenso. Se a microesfera é grande, a explicação é um pouco diferente e usa aquelas forças da reflexão e refração que eu mostrei antes, mas o primeiro instrumento desse tipo foi inventado e publicado nesse artigo. Aqui está de novo o Arthur Ashkin, na Bell, que foi o inventor e o pai de toda essa área de captura, resfriamento, armadilhas. Ele é que realmente criou toda essa área e devia ter ganhado o prêmio Nobel por isso. E notem que o Steve Chu foi um dos coautores. Bem, e agora vocês podem ver um arranjo típico de uma pinça ótica. Essencialmente, eu preciso de uma lente para focalizar a luz. Isso se faz no microscópio e se usa a objetiva do microscópio. O feixe de laser é utilizado para atravessar e pinçar, mas a gente quer ao mesmo tempo observar o que está acontecendo com uma câmera tipicamente CCD, e para isso existe luz visível, e vamos ver que essa luz em geral é infravermelha, então existe um sistema de espelhos dicróicos para separar as duas. Aqui está uma figura um pouco mais detalhada.
mas a gente observa em tempo real num computador, na tela do computador, o que está acontecendo com as partículas. Então, as pinças ópticas, vocês verão também já porque são usadas essencialmente para biologia celular, e a luz de laser é de infravermelho, e isso não vai matar a célula, não vai produzir um dano, porque a célula é principalmente água, e essa é uma região em que a água é completamente transparente, então não há aquecimento local. A força que eu consigo produzir é de desde uma fração de piconewton até centenas de piconewtons. Um piconewton é 10 a menos 12 de newton, quer dizer, essencialmente um trilionésimo do que seria a força da gravidade sobre uma maçã. E o objeto que a gente está capturando tem da ordem de 1 micromilésimo de milímetro. Isso são exatamente as forças e tamanhos nas células. Então, é um instrumento ideal para a biologia celular. A gente consegue detectar deslocamentos tão pequenos como 3 angstrom em tempo real, em alguns milissegundos. E a gente usa microesferas transparentes, como eu falei, para produzir a força. Então, elas são transdutoras de forças, e a vantagem disso é que a gente pode calibrar a constante de mola do instrumento. Eu estou capturando um objeto que está puxando e eu estou compensando a força com a força óptica, e é preciso calibrar a pinça. E a calibração absoluta já foi praticamente atingida num trabalho do nosso grupo, publicado em 2007, pela primeira vez se fez essa calibração. Deixa eu ver se eu pulei uma imagem que eu queria mostrar. Não, vamos chegar lá. Ok. Então, aqui está uma demonstração do que é possível fazer com a pinça, manipulando uma molécula de DNA. É possível dar um nó na própria molécula. Isso aparece aqui nesta... ok. Nesse vídeo, eu tenho 2 microesferas e estou manipulando os feixes, e notem que com isso eu consigo dar um nó na molécula de DNA. Ok? Isso também foi feito pelo grupo do Steve Chu em primeiro lugar. Ok, as primeiras aplicações da biologia celular, de novo, foram feitas pelo grupo de Ashkin, e data de 1987 esse artigo, em que eles capturaram vírus do mosaico do tabaco, uma doença do tabaco. Eram observados pela luz que era espalhada lateralmente, e eles perceberam que às vezes ocorriam pulsos que eram provocados por aquilo que eles chamaram de estranhas partículas móveis. Então, eles tinham redescoberto a existência das bactérias, que eram essas estranhas partículas móveis, e perceberam que, quando aumentavam a potência do laser, elas paravam de se mexer por um efeito do que eles chamaram de opticução. Aí perceberam que precisavam usar luz infravermelha em vez de visível, para usar a transparência da célula e não produzir danos. Então, aqui está a justificativa do meu título. O análogo exato desse experimento foi feito pelo grupo quando usaram um feixe de laser que penetrou dentro de uma célula viva através da membrana, que é o balão transparente de fora, e chegou até o núcleo da célula, que é o Mickey Mouse, e com isso eles puxaram um filamento do núcleo, do ponto A até o ponto B aqui nessa foto, que é o análogo do que fizeram então com o Mickey Mouse. Muito bem. Eu vou mencionar rapidamente algumas das aplicações mais espetaculares que foram feitas à biologia celular. Em particular, a pinça óptica permitiu fazer experimentos usando moléculas únicas dentro das células, moléculas de proteínas que são as principais agentes, atores de uma célula,
são macromoléculas formadas de 20 aminoácidos, tipicamente 300 unidades, são polímeros, e fazem coisas absolutamente fantásticas, em particular proteínas motoras, que eu chamo aqui máquinas moleculares maravilhosas, são capazes de converter diretamente energia química em trabalho. E na célula fazem de tudo: catálise, transporte de cargas ao longo do citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura dentro das células, que é como se fosse digamos, trilhos de metrô, algo assim, ao longo dos quais é feito o transporte de partículas de um ponto a outro da célula, geração de energia, a replicação da célula, a transcrição do DNA, movimentação da célula, tudo isso é feito por proteínas motoras. Um exemplo é essa molécula chamada cinesina, que usa o que às vezes se chamam cabeças, mas aqui funcionam como se fossem pés, aqui estão elas, para deslocar uma carga ao longo do citoesqueleto, nesse caso de umas fibras chamadas microtúbulos, e há uma outra proteína motora chamada dineína que transporta em sentido oposto. Também eu posso transportar ao longo de filamentos de actina, que são como se fossem dois colares de contas, um enrolado no outro, e aí a proteína motora chama-se miosina. Então, tamanho típico de uma dessas proteínas é da ordem de 10 a 100 nanômetros. A força típica que ela exerce é da ordem de 5 piconewtons. O tamanho de uma passada é da ordem de 8 nanômetros. E a energia para cada uma delas é da ordem de 10 vezes a energia térmica. O que significa que isso tudo é fortemente afetado por flutuações brownianas. Bom, eu vou mostrar alguns dos resultados espetaculares obtidos usando pinças ópticas. Aqui está uma simulação do que seria a molécula de cinesina caminhando ao longo do microtúbulo. Mostra-se aqui também que isso é alimentado por um combustível, que é uma reação química, em que a trifosfato de adenosina é hidrolisado em difosfato. Então, a cada passo ela caminha de um desses dímeros do microtúbulo ao seguinte, e isso ocorre, aqui está mostrado, num ambiente de movimento browniano. Então existe uma oscilação e uma flutuação browniana muito importante, até que seja detectado, dado o passo seguinte. Aqui vocês veem resultados obtidos com a pinça, com uma única molécula de cinesina sobre a microesfera caminhando. E vocês veem os passos são detectados individualmente e é possível medir o tamanho do passo, a força, etc. A simulação que aparece aqui mostra isso dentro de uma célula e dá uma ideia. Aqui está o microtúbulo, a molécula de cinesina, e olhem o tamanho da carga que ela está transportando ao longo do microtúbulo. Isso está ocorrendo o tempo todo dentro de nós, nas nossas células. Isso ocorre. Uma outra miosina chamada 5 caminha em cima de filamentos de actina. Aqui está de novo uma série de passos detectados por molécula única, e aqui se vê muito bem como a flutuação browniana tem um tamanho comparável ao tamanho desses passos. E aqui uma das imagens mais fantásticas que eu já vi, que é um filme de raio-x, essencialmente mostrando uma molécula de miosina 5, em tempo apressado, naturalmente, mas caminhando sobre filamentos de actina. Então isso é tirado, realmente está aqui nesse site da internet. Bem, a mesma coisa ocorre no processo de contração muscular, em que há uma interação entre a actina e a miosina 2. Aqui está uma simulação do que acontece. Nesse caso, o que acontece de fato é que, nesse processo, é dado um puxão, um empurrão nesses filamentos de miosina. Esses empurrões repetidos
na escala de um grande número de moléculas que funcionam como se fossem remadores num barco, são responsáveis pela contração do músculo, que aparece aqui, ok? Numa chamada miofibrila, e isso foi detectado com a pinça óptica, usando duas microesferas e a actina estendida entre elas, e aqui aparecem esses passos, essas flutuações, esses puxões individuais. Outro processo fundamental na célula é a transcrição de DNA para RNA, que depois vai gerar proteínas, e esse processo é feito por uma outra proteína motora chamada RNA polimerase. Nesse caso, existe um movimento duplo. À medida que a fita de DNA é transcrita, o RNA vai saindo. Isso pode se mover nos dois sentidos, para frente e para trás. Move-se para trás quando ocorre um erro de transcrição, e isso permite a revisão e correção do erro. Esse processo foi detectado ao nível de molécula única para movimento através de um único par de bases, que é um deslocamento de 3,4 angstrom, a resolução mais alta já alcançada, isso em 2005. E aqui, novamente com DNA, o DNA, quando é esticado, ele pode sofrer uma espécie de transição de fase, que é uma transição de forma. Ele passa a uma nova forma que ninguém tinha ideia exatamente de qual era, mas que atingia um comprimento cerca de 70% mais longo. Isso é reversível, e só recentemente, em 2009, é que foi detectado exatamente o que está ocorrendo, usando de novo pinças e um par de microesferas. Detectaram que o que ocorre é que é uma espécie de derretimento da molécula nas pontas de DNA de dupla fita para DNA de fita única, separando as duas fitas. Bem, nós montamos um laboratório de pinças ópticas na UFRJ. Isso é o laboratório da COPEA, Coordenação de Programas de Estudos Avançados. Aqui vocês têm uma ideia de um laboratório desses. A parte fundamental é um microscópio, que tem que ser de muito boa qualidade. Aqui é usado um laser infravermelho, que está aqui atrás, e é muito importante que as amostras de células vivas sejam mantidas em condições ideais de temperatura e pressão de CO2 controlados. Então essa câmara faz esse efeito. Muito bem. Um dos nossos experimentos iniciais foi com células tumorais de um tumor da glia cerebral, chamado glioblastoma, que foram colocados em cultura, e quando colocado na câmara, tipicamente as células têm esse formato arredondado. Aí a gente espera um tempo, que era da ordem de 12 horas, e aí está velocidade muito maior, naturalmente, mas a gente nota que as células começam a se depositar no fundo e estão muito à vontade. Isso é mostrado pelo fato de que elas se espicham dessa maneira. É como um ovo que a gente coloca numa frigideira e ele se achata, e dá para ver que depois de um certo tempo, que as células estão se dividindo, o que mostra que elas estão vivas e em ótimas condições. Depois de 12 horas, a gente observou o que está aqui. Isso aqui é 10 micron, e vocês podem perceber que entre células diferentes aparecem essas ligações, e isso é o que se chamam TNTs, nanotubos de tunelamento, que a gente foi descobrir na literatura que tinha sido observado recentemente. Aqui eu coloquei a luneta de Galileu para comparar que quando se tem um instrumento novo e se aponta numa direção nova, se observam coisas inesperadas e efeitos novos, ou nesse caso, recém-descobertos.
O que são esses nanotubos de tunelamento? Esse artigo é um artigo básico publicado em 2004. Eles são formados de membrana celular e ligam células distantes, diferentes uma de outra, com comprimentos, às vezes, de vários microns ou dezenas de microns. E essas células, então, os diâmetros desses TNTs são extremamente pequenos, 50 a 200 nanômetros. Tipicamente, eles não são visíveis por luz visível no microscópio, estão abaixo do poder separador, eles são visíveis somente pela luz espalhada ou difratada. E podem ser formados por vários mecanismos. No primeiro trabalho, esse de 2004, foi observado que de uma célula há uma espécie de sondagem por nanotubos à célula vizinha. Quando se encontra com a célula vizinha, forma-se essa ponte, essa ligação por TNT. Mas depois se viu, o que é muito mais comum, que células que estão inicialmente coladas uma na outra, quando se separam, podem permanecer ligadas por um desses TNTs. Além disso, foi observado que, através deles, pode haver tunelamento, como foi chamada, a razão do nome é essa, de vesículas que passam de um ao outro, não sei se aqui dá para ver direito, ou moléculas, que aqui por fluorescência também se observa, que passam de uma célula para outra. Bem, um experimento extremamente importante é este, que data de 2005, em que células do sistema imunológico, uma delas é estimulada por uma injeção de uma substância que funciona como um antígeno, e o que vai acontecer é que, isso aparece na fluorescência, sinais de cálcio se propagam às células vizinhas através dos TNTs. O cálcio é um típico transportador de sinais no sistema celular. Quando isso acontece, aqui o tempo está correndo em minutos, segundos, essa célula que foi estimulada pelo sinal de cálcio começa a se mover. É meio difícil de ver também, mas aqui está aparecendo uma estrutura chamada lamelipódio, e dá para ver que a célula está se deslocando em relação a uma célula vizinha. Então isso é um mecanismo pelo qual o sistema imune é colocado para funcionar. Há um alerta em que uma célula transmite sinal para outra, e isso é feito através de TNT. Então não são células nervosas, e é a primeira vez que foi demonstrado que células não do sistema nervoso, não neuronais, permitem transmissão de sinais de uma para outra através de um tubo material que é o TNT. Então, no nosso laboratório, nós observamos a formação dos TNTs, a formação do que se chamam amarras, que é um nanotubo puxado diretamente por uma pinça óptica atuando com a microesfera. A gente pode observar a força em função do deslocamento, e este é um tema sobre o qual nós estamos trabalhando atualmente, que tem várias novidades importantes, mas não vou ter tempo de falar. E aqui nós estamos vendo aquele efeito nas nossas células tumorais de uma transferência de vesícula, que está ocorrendo provocada por um estresse. Esse estresse consistiu em desligar o CO2 daquela câmara. Então a célula está numa situação de estresse e começa a se agitar e produzir uma série de informações que vocês verão aí. Ela está ligada por um TNT a uma outra célula aqui embaixo que não aparece, mas que está ligada a ela. E notem aqui, desculpe, voltar, que o que está acontecendo, essa vesícula é transmitida de uma para outra. Notem que ela está fazendo todo esse movimento, e a interpretação que pode ser dada é que uma célula mandou para outra um pedido de socorro através desse TNT
que foi respondido através dessa vesícula, ou possivelmente um pedido de sinal para suicídio celular, que é o que se chama apoptose, que também ocorre com frequência, que uma célula pede a outra um sinal de apoptose. Bom, uma das nossas ideias iniciais era, se a gente pega um desses TNTs que se formaram e, usando uma microesfera colada nele, começa a puxar, supostamente esses TNTs são muito frágeis, será que a gente consegue rompê-lo? Bom, então a gente foi observar, e aqui está um vídeo que mostra o TNT sendo puxado pela célula. Aqui vocês veem ao mesmo tempo a força em função... E agora notem que exatamente nesse ponto, em lugar de romper, o que acontece é que se forma um novo ramo da célula, do TNT, desculpe, e a lição que isso transmite é que a célula viva não pode ser tratada como um físico pensaria, como um meio passivo, simplesmente viscoelástico. Ela reage ao puxão. Se alguém puxa você pelo cabelo, você não gosta e reage. Bom, a célula também não gosta de ser puxado dessa maneira. Aqui está agora marcado sobre a imagem duas etapas. Isso aqui é neste ponto, quando a gente começou a puxar. E aqui, depois desse ponto, formou-se o terceiro ramo. Então, a gente chama isso uma bifurcação VY, aqui era um V, formou-se um Y, e usando a teoria de como se puxam amarras, a gente consegue determinar, foi pela primeira vez determinado nesse nosso trabalho, as duas constantes fundamentais da membrana de um TNT, que são a tensão superficial e o que se chama a rigidez de curvatura desse nanotubo. Mais recentemente, uma série de outros laboratórios observou características extremamente surpreendentes dos TNTs. Foi descoberto, esse é o trabalho de 2006, que TNTs conectando diferentes células são usados oportunisticamente por bactérias para passar de uma a outra e infectar, de uma célula infectada, infectar uma não infectada. Então isso aparece aqui, vocês veem a bactéria passando ao longo do TNT e acaba penetrando nesta célula ao qual a outra está conectada. A mesma coisa pode ser vista com uma microesfera. Além disso, descobriu-se, em 2007, que vírus também são oportunistas, usam TNT para passar de uma célula normal para uma infectada e, portanto, infectar uma nova célula. E vocês veem aqui uma simulação desse processo, em que essa célula infectada se liga por TNTs com as vizinhas e começa a infectar, e esse processo produz uma espécie de reação em cadeia até infectar todas as células. E isso acontece em particular com o vírus da AIDS, o HIV. Ele consegue também usar TNT para infectar, passar de uma célula infectada, aqui está marcada por marcação fluorescente em vermelho, para uma célula não infectada em verde, e com isso a infectividade do vírus aumenta por um fator superior a 1000, pelo menos 3 ordens de grandeza, ele se torna mais infeccioso. Então, isso aqui, vocês veem vesículas que contêm os vírus, passando, primeiro precisa, está aqui, ok, passando de uma célula para outra, ok, então, de novo, é o que o vírus faz. E ainda mais recente, 2009, uma descoberta importante em relação a prions. Prions são proteínas que se tornam infecciosas por defeito de dobramento e são
supostamente a maneira como se propaga o mal da vaca louca. Então sempre era um mistério como isso é possível. A carne ingerida passa do intestino para provocar a doença que vai ocorrer no cérebro, e foi descoberto em 2009 que, de novo, os prions se propagam via TNTs. E aqui está uma filmagem, um vídeo em que se vê a propagação de prions a uma célula neuronal, e inclusive a penetração na célula neuronal após ser atingida. Então, tudo isso foi feito in vitro, quer dizer, não foi dentro de um ser vivo, mas usando células vivas. E a pergunta é, será que isso é um efeito que só ocorre in vitro ou ocorre também no organismo vivo? E a resposta é que ocorre sim. Isso também foi muito recente, a demonstração, e não é fácil, porque é preciso poder observar, e em geral os tecidos são opacos. Mas uma córnea de um camundongo é transparente e permitiu observar diretamente do microscópio que, quando a córnea sofre uma inflamação, células do sistema imunológico, chamadas células dendríticas, estão ligadas por TNTs, e quanto maior a inflamação, a exposição a toxinas, maior o número de TNTs. Então isso ocorre agora em vivo. Então, a conclusão de um trabalho recente, uma resenha de toda essa área, é a seguinte: a observação de que patógenos tão diferentes como vírus, bactérias e agora prions são capazes de explorar os TNTs para invadir células eucarióticas, implicam que essas estruturas têm uma origem pela evolução muito antiga. Nós estamos descobrindo isso agora, mas esses agentes patogênicos conhecem isso presumivelmente desde praticamente a origem das células, e tem uma função na comunicação intercelular que até hoje tem sido subestimada. Então, graças ao laser, nós estamos penetrando no âmago da biologia das células, observando processos que ocorrem exatamente na escala de tamanho, tempo e forças, que é a escala das células, e medindo quantitativamente pela primeira vez essas forças e deslocamentos, que é aquilo que o físico quer conhecer e que exige então uma explicação quantitativa do que ocorre. E está sendo, ou foi criado, um novo domínio da biologia, que é essa comunicação à distância entre células, que não são células mais do sistema nervoso, mas muitos tipos diferentes de células. Podíamos talvez chamar isso de sociologia celular. Aqui está a página que temos na internet do nosso laboratório de pinças ópticas e membros da equipe. Nós temos pessoas do Instituto de Ciências Biomédicas, o professor Vivaldo Moura Neto, que faz biologia celular, Marcos Farina Souza, que é especialista em microscopia, físicos do Instituto de Física, como Paulo Américo Maia Neto, Natan Bessa Viana, Lorene Campanati é do Instituto de Ciências Biomédicas, Jerusa é matemática, alunos de doutorado aqui, e de mestrado, uma colaboração bastante forte com o laboratório do professor Oscar Nassif Mesquita, da Federal de Minas Gerais, outros membros como o Birajara Agero, o professor Márcio Rocha, que saiu desse laboratório da Universidade Federal de Viçosa, o professor Jair Coelho, um matemático, que trabalha na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado.